O acidente havia acontecido há exatos 8 meses, 3 semanas e 2 dias. Maia sabia disso porque parou de contar apenas na semana anterior, quando finalmente admitiu para sua terapeuta que os números não traziam Júlia de volta. Nada traria. A câmera que um dia foi extensão de seu corpo, agora pesava como chumbo em suas mãos. Cada clique era um lembrete doloroso de tudo que perdeu naquela noite. Chuvosa na estrada. Sua noiva, seus sonhos, sua capacidade de enxergar beleza no mundo. A proposta veio através de Amanda, sua agente, que insistiu com uma delicadeza irritante que Maia precisava sair de São Paulo. É só um projeto documental simples, ela disse ao telefone, com aquele tom maternal que usava ultimamente. 3 meses numa ilha, fotografando pessoas comuns, sem pressão, sem prazos apertados. Apenas respire novamente, Maia, por favor. Maia aceitou não porque queria, mas porque estava cansada de decepcionar as pessoas que ainda se importavam com ela. Cansada de ver o olhar preocupado de sua mãe. Cansada de acordar no mesmo apartamento vazio, onde cada canto sussurrava o nome de Júlia. A Ilha de Maré surgiu no horizonte como uma promessa silenciosa, pequena demais para ser turística, grande o suficiente para se perder. O barco balançava suavemente enquanto se aproximava do pier de madeira gasta pelo sal e pelo tempo. Maia segurou a alça de sua mochila com força, observando as casinhas coloridas que se espalhavam pela encosta, como confetes jogados por uma criança distraída. "Primeira vez aqui?" perguntou o barqueiro, um senhor de pele bronzeada e olhos gentis. "Primeira e provavelmente última", Maia respondeu, mais ácida do que pretendia. Ele apenas sorriu, como se já tivesse visto dezenas de almas feridas buscando refúgio naquela ilha. "A maré tem um jeito engraçado de trazer as pessoas de volta. Você vai ver." Maia não respondeu. Não acreditava mais em recomeços, em segundas chances, em nada que cheirasse a esperança barata embrulhada em metáforas sobre o mar. A pousada Estrela do Mar ficava no alto da ilha, uma construção de 2 andares com varandas repletas de plantas e uma fachada azul turquesa desbotada que já foi vibrante. Uma placa de madeira balançava na brisa, rangendo levemente. Maia subiu os degraus irregulares, arrastando sua mala de rodinhas que protestava contra as pedras do caminho. A porta estava aberta. Música instrumental vazava do interior. Algo jazzy, improvisado, com um toque de melancolia que Maia reconheceu como Chet Baker. Ela bateu na ombreira de madeira. "Já vai!" gritou uma voz feminina do interior, acompanhada do som de algo quebrando, e um palavrão criativo que fez Maia erguer as sobrancelhas. A mulher que apareceu na porta tirou completamente o ar dos pulmões de Maia. Não era possível que alguém fosse assim tão serena. Maia descobriria depois que esse era literalmente seu nome. Tinha por volta de 30 anos, pele morena que brilhava com um bronze natural, cabelos castanhos ondulados presos num coque bagunçado do qual escapavam mechas rebeldes. Usava um vestido leve de algodão, branco com respingos de tinta azul, e seus pés descalços tinham unhas pintadas de vermelho. Mas eram os olhos que prendiam, castanhos escuros, quase negros, profundos como poços antigos. Olhos que sorriam mesmo quando sua boca não sorria. Olhos que pareciam guardar tempestades. "Você deve ser a fotógrafa", Serena disse. E seu sorriso foi tão inesperado quanto devastador. "Mamãe me avisou. Eu sou Serena. Entre, entre. Desculpa a bagunça. Estava tentando consertar uma estante e... Bem, digamos que carpintaria não é meu forte." Maia entrou, carregando suas malas, e foi imediatamente envolvida pelo cheiro de café fresco, madeira velha e algo floral que não conseguia identificar. A pousada era aconchegante de uma forma que parecia proposital. Almofadas espalhadas, cortinas que dançavam com a brisa, fotografias antigas nas paredes mostrando a ilha em diferentes épocas. "Minha mãe teve que ir ao continente resolver umas coisas burocráticas", Serena explicou, guiando Maia pelas escadas de madeira que gemiam a cada passo. "Volta amanhã. Então hoje você está presa comigo. Espero que não seja problema." "Não é problema", Maia ouviu-se dizer, sua voz soando estranha aos próprios ouvidos. Havia quanto tempo não conversava de verdade com alguém? O quarto era simples, mas encantador. Uma cama de casal com lençóis brancos, uma escrivaninha de madeira sob a janela que dava para o mar, prateleiras vazias esperando ser preenchidas. A luz da tarde entrava dourada e preguiçosa, fazendo o quarto brilhar como dentro de uma âmbar. "Banheiro ali", Serena apontou para uma porta pintada de verde água. "Toalhas limpas no armário."
O café da manhã é das 7 às 9, mas se você acordar mais tarde, sempre deixo algo guardado. Jantar às 7 da noite. Não é nada sofisticado, mas é honesto. Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Maya com uma intensidade que fez algo se mexer no peito da fotógrafa. Algo que ela achava que tinha morrido junto com Júlia. A ilha é pequena, mas tem seus encantos. Se precisar de silêncio, tem lugares. Se precisar de companhia, Serena deixou a frase no ar, indefinida, cheia de possibilidades. Silêncio está ótimo, Maya disse rápido demais. Serena assentiu, mas havia algo em seu olhar. Decepção? Alívio? Que Maya não conseguiu decifrar. Claro. Bem, vou deixar você se acomodar. Qualquer coisa, grita. Estarei lá embaixo destruindo mais móveis. Ela saiu, fechando a porta com cuidado, e Maya finalmente conseguiu respirar. Sentou-se pesadamente na cama, olhando pela janela para o oceano que se estendia infinito e indiferente. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranjas e rosas que um dia ela teria achado dignos de fotografar. Agora, apenas machucavam seus olhos. Naquela noite, Maya desceu para o jantar, com a relutância de quem vai ao dentista. Serena estava na cozinha, envolta em vapor que cheirava a frutos do mar e especiarias. Ela cantarolava baixinho, a mesma música de jazz que tocava mais cedo, enquanto mexia algo numa panela grande. Moqueca, ela anunciou quando percebeu Maya na porta. Receita da minha avó. Senta aí. Ela apontou para uma mesa de madeira rústica já posta para 2 pessoas, com velas acesas e tudo. Não costumo ter hóspedes nessa época do ano. É bom ter companhia. Maya sentou-se, desconfortável com a intimidade da situação. Havia algo muito doméstico, muito pessoal, em compartilhar uma refeição caseira com uma estranha. Mas quando Serena colocou o prato à sua frente, o cheiro fez seu estômago roncar, traindo seu desconforto. Então, Serena sentou-se à frente, servindo vinho branco em 2 taças. Fotógrafa premiada de São Paulo vem para nossa pequena ilha. Qual é a história de verdade? Trabalho, Maya disse, cortante. Projeto documental. Ah, Serena tomou um gole de vinho, seus olhos nunca deixando o rosto de Maya. A resposta oficial. Legal. Qual é a não oficial? Maya sentiu irritação subir por sua garganta. Não conheço você. Por que contaria? Em vez de ofender-se, Serena sorriu. Aquele sorriso devastador novamente. Justo. Que tal uma troca? Eu conto algo verdadeiro sobre mim. Você conta algo sobre você. Sem julgamentos. Só conversa honesta entre 2 estranhas que provavelmente nunca mais vão se ver. Havia algo libertador nessa proposta. A ideia de confessar para alguém que não a conhecia, que não tinha expectativas. Você primeiro, Maya ouviu-se dizer. Serena inclinou-se para trás, os dedos brincando com a haste da taça. Eu fujo de pessoas. Sistematicamente. Quanto mais alguém se aproxima, mais eu recuo. Não é porque não quero conexão. É porque quero demais. E isso me apavora. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado. Maya não esperava tanta vulnerabilidade de cara. Por quê? Sua vez primeiro, Serena disse suavemente. Uma verdade. A que te trouxe aqui de verdade. Maya respirou fundo. O vinho estava ajudando. Ou talvez fossem os olhos de Serena, tão desprovidos de julgamento. Minha noiva morreu há 8 meses. Acidente de carro. Eu estava dirigindo. Desde então, não consigo fotografar nada. É como se o mundo tivesse ficado sem cores. Vim pra cá porque não sabia mais o que fazer comigo mesma. Ela esperava pena. Todo mundo oferecia pena. Mas Serena apenas assentiu, como se entendesse perfeitamente. E acha que vai encontrar as cores aqui? Não sei. Provavelmente não. Mas pelo menos aqui ninguém me conhece como a Maya quebrada. Posso ser só vazia, sem expectativas. Você não parece vazia, Serena disse baixinho. Parece um oceano em tempestade preso num aquário. A precisão da metáfora fez Maya engasgar com o vinho. Quando seus olhos encontraram os de Serena novamente, havia algo diferente no ar entre elas. Uma compreensão, um reconhecimento mútuo de dor. Elas comeram em silêncio por alguns minutos. Mas era um silêncio confortável. Serena não tentou preencher o espaço com platitudes ou conselhos não solicitados. Apenas estava ali, presente. Sua vez de responder, Maya disse finalmente. Por que você foge? Serena colocou o garfo de lado, seus olhos ficando distantes. Porque tudo que eu amo, eu destruo. E tem uma pessoa nessa ilha que eu não posso me dar ao luxo de destruir.
Então é mais seguro manter distância. De todo mundo. Quem? Minha irmã mais nova. Serena sorriu, mas era um sorriso triste. Você vai conhecê-la. Lívia. Ela tem 19 anos e acha que eu sou, tipo, a pessoa mais incrível do mundo. Você sabe como é quando alguém te vê como herói, e você sabe que é justamente o oposto? É apavorante. Maia sabia. Júlia costumava olhar para ela assim, como se Maia fosse capaz de qualquer coisa. E no final, Maia não foi capaz nem de mantê-la viva. Mas você ainda está aqui, Maia observou. Na ilha, com ela. É complicado. Serena levantou-se, começando a recolher os pratos. Mamãe precisa de ajuda com a pousada. Lívia precisa que eu fique. E eu preciso do mar. É o único lugar onde consigo respirar. Maia levantou-se para ajudar, mas Serena fez um gesto negativo. Vai, descansa. Amanhã posso te mostrar a ilha, se quiser. Se não quiser companhia, também entendo perfeitamente. Talvez eu queira, Maia disse, surpresa com sua própria honestidade. O sorriso de Serena foi como um amanhecer. Talvez eu também. Naquela noite, Maia deitou-se na cama ouvindo o som das ondas. E pela primeira vez em meses, não sonhou com vidro quebrado e metal retorcido. Sonhou com olhos castanhos escuros que guardavam tempestades e uma voz que dizia: você não está vazia, você é um oceano. Quando acordou, o sol já estava alto e havia um bilhete debaixo de sua porta. Café na cozinha. Estarei na Praia das Gaivotas, se mudar de ideia sobre o passeio. S. Maia pegou sua câmera pela primeira vez em semanas, sentindo seu peso familiar. Olhou pelo visor, mirando para o mar pela janela. Ainda não havia cores, mas havia algo, uma curiosidade minúscula, frágil como asa de borboleta. Talvez, apenas talvez, Maia encontrou Serena exatamente onde o bilhete prometia. A Praia das Gaivotas era uma pequena enseada escondida por formações rochosas, acessível apenas por uma trilha íngreme que testou os joelhos de Maia. Serena estava sentada numa rocha plana, os pés mergulhados na água, uma prancheta no colo onde desenhava algo com carvão. Você veio, Serena disse sem olhar para trás, como se tivesse ouvido os passos de Maia mesmo com o barulho das ondas. Achei que valeria a pena ver o que essa ilha tem de tão especial, Maia respondeu, aproximando-se com cuidado sobre as pedras escorregadias. Serena finalmente olhou para cima, e seu sorriso foi caloroso como o sol de meio-dia. Cuidado, as pedras são traiçoeiras quando estão molhadas, como pessoas. Maia riu, uma risada pequena, enferrujada, mas genuína. Sentou-se ao lado de Serena, mantendo uma distância respeitável, e olhou para o desenho. Era a vista da praia, mas com algo mais. As linhas eram expressivas, quase violentas em alguns pontos, suaves em outros. Tinha emoção. Você é artista, Maia disse, não como pergunta. Era, Serena corrigiu, voltando a sombrear uma área do desenho. Pintora, na verdade. Tinha um ateliê em Salvador, vendia bem, fazia exposições, tudo muito correto, muito certinho. Ela fez uma pausa, a barra de carvão suspensa no ar. Até que não era. O que aconteceu? Serena fechou a prancheta com um movimento brusco, colocando-a de lado. Uma história longa e clichê sobre autodestruição e decepcionar pessoas. Nada que valha o tempo de uma tarde bonita dessas. Ela pulou da rocha, estendendo a mão para Maia. Vem, tem um lugar que preciso te mostrar. Maia hesitou apenas um segundo antes de aceitar a mão de Serena. O toque foi elétrico. Simples pele contra pele, mas Maia sentiu até na base da espinha. Serena puxou-a da rocha com uma força surpreendente, e por um momento ficaram muito próximas. Próximas o suficiente para Maia sentir o cheiro de sal e algo cítrico. Limão, que vinha da pele de Serena. Desculpa, Serena disse, soltando a mão rapidamente e recuando. Havia algo em seus olhos. Pânico? Eu não costumo tocar as pessoas assim. Tudo bem, Maia disse, flexionando os dedos que ainda formigavam. Você só estava ajudando. Serena assentiu, mas já estava se afastando, colocando distância entre elas como havia avisado que faria. Maia a seguiu por outra trilha, esta ainda mais estreita, que subia pela encosta. O caminho era ladeado por vegetação nativa, bromélias, orquídeas selvagens, árvores retorcidas pelo vento constante. Lívia e eu costumávamos vir aqui quando éramos crianças, Serena disse enquanto caminhava, sem olhar para trás. Era nosso esconderijo secreto. Ninguém mais sabe desse lugar.
Nem mamãe. Elas chegaram a uma clareira pequena onde uma construção antiga se erguia. Ou melhor, o que restava dela. Era uma biblioteca. Maia percebeu, vendo as prateleiras vazias através das janelas sem vidro. A estrutura de pedra estava coberta de musgo e trepadeiras, mas ainda era sólida, impressionante. O que é esse lugar? Maia perguntou fascinada. Biblioteca do antigo farol, Serena explicou, empurrando a porta de madeira inchada pela umidade. Quando a ilha tinha faroleiro, há tipo 100 anos atrás, ele era meio maluco por livros. Construiu isso aqui para sua coleção. Depois que o farol foi automatizado, o lugar foi abandonado. Os livros foram saqueados, vendidos, se perderam. Mas a estrutura ficou. Dentro, a luz filtrada pelas janelas criava padrões no chão de pedra. Havia até alguns móveis velhos. Uma cadeira, uma mesinha, prateleiras vazias que pareciam ossatura de algum gigante esquecido. Serena caminhou até o centro da sala, girando lentamente, os braços abertos. Eu venho aqui quando preciso pensar, ou quando preciso não pensar. Depende do dia. Ela olhou para Maia com uma intensidade que fez a fotógrafa engolir em seco. Queria te mostrar porque... não sei. Você parece alguém que entende sobre lugares que guardam silêncios. Maia caminhou lentamente pelo espaço, seus dedos tocando as prateleiras vazias, as paredes frias. Pegou sua câmera, um movimento automático depois de tantos anos, e olhou pelo visor. Ainda não havia cores vivas, mas havia texturas, luz e sombra, histórias nas rachaduras das pedras. Clique. A primeira fotografia em 8 meses. Você fotografou, Serena disse suavemente, como se testemunhando algo sagrado. Não sei se é boa, Maia admitiu, olhando para a câmera com uma mistura de surpresa e medo. Não sei se ainda sei fazer isso. Posso ver? Maia hesitou. Depois mostrou o display digital. Era uma foto simples. A janela, a luz entrando, uma prateleira vazia. Nada especial. Mas Serena a olhou como se fosse obra-prima. Tem solidão nisso, ela disse finalmente. Mas não desesperança. É como... espera. Espaço vazio esperando ser preenchido. Seus olhos encontraram os de Maia. É honesta. Ninguém havia chamado o trabalho de Maia de honesto antes. Técnico sim, belo sim, premiado com certeza. Mas honesto? Era uma palavra estranha, íntima demais. Obrigada, Maia murmurou. Elas ficaram ali por horas, sem perceber o tempo passar. Serena mostrou cada canto da biblioteca. Contou histórias que sua avó contava sobre o faroleiro maluco, que preferia livros a pessoas. Maia fotografou, timidamente no começo, depois com mais confiança. Não muitas fotos, talvez uma dúzia, mas cada clique parecia quebrar um pouco da parede que havia construído ao redor de seu coração. Posso perguntar sobre ela? Serena disse de repente, sentada numa janela com as pernas balançando para fora. Sua noiva? Maia tensionou, mas não foi a dor aguda de sempre. Era uma dor mais suave, como um machucado antigo. Júlia, ela era luminosa. Sabe quando algumas pessoas parecem emanar luz própria? Era assim, ria alto, amava intensamente, vivia como se cada dia fosse aventura. E você? Eu era a pessoa séria, a focada. Ela dizia que eu precisava aprender a dançar na chuva, e eu dizia que ela precisava aprender a usar guarda-chuva. Maia sorriu tristemente. Éramos opostos. Todo mundo dizia que não ia dar certo. Mas deu, por 6 anos, até que... Maia parou, a garganta apertando. Até que eu decidi que poderíamos cortar caminho naquela noite. Chovendo, estrada desconhecida, mas eu estava cansada, queria chegar logo. Ela disse para irmos pela estrada principal. Eu não ouvi. E então um caminhão, a curva e... Serena desceu da janela num movimento fluido e, para a surpresa de Maia, a abraçou. Não foi um abraço piedoso. Foi firme, forte, como se Serena estivesse tentando fisicamente segurar os pedaços de Maia juntos. Não foi sua culpa. Serena murmurou contra o cabelo de Maia. Acidentes acontecem. Não é justo, não é certo, mas não é sua culpa. Maia queria acreditar. Deus, como queria. Mas como poderia, quando cada noite sonhava com a voz de Júlia gritando seu nome? Elas se separaram quando o abraço ficou longo demais para ser confortável. Havia lágrimas no rosto de Maia que ela não lembrava de derramar. Serena limpou-as com o polegar, um gesto tão íntimo e natural que fez o coração de Maia pular uma batida. Desculpa,
Serena disse, recuando novamente. Eu não deveria ter... Não, Maia interrompeu. Foi bom. Obrigada. O silêncio que se seguiu era carregado de algo novo. Consciência. As duas mulheres, sozinhas numa biblioteca abandonada, com um oceano de dor entre elas, mas também algo mais. Uma ponte frágil começando a se formar. Eu devia te contar, Serena disse finalmente, voltando a sentar na janela, mas desta vez olhando para dentro, para Maia. O motivo de eu ter voltado para a ilha, de eu ter deixado Salvador e minha carreira e tudo. Maia sentou-se no chão de pedra, de costas apoiadas na parede, olhando para Serena. Só se quiser. Quero. Serena respirou fundo. Eu me apaixonei por alguém. Ela era casada, com um homem, tinha filhos. E eu sabia que não ia dar certo. Sabia que ela não ia deixar tudo por mim. Mas não consegui parar. Foi intenso. Foi secreto. Foi uma das coisas mais egoístas que já fiz. Maia não disse nada. Apenas esperou. Quando descobriram... Porque sempre descobrem, né? Foi um caos. O marido dela queria me processar, matar, sei lá. Ela perdeu a guarda parcial dos filhos temporariamente. Minha família em Salvador ficou sabendo. E você sabe como é em cidades menores. Virou fofoca, virou escândalo. Meu trabalho secou porque ninguém queria associar com a destruidora de lares. Serena riu amargamente. Então eu... fugi. Vim para cá onde mamãe e Lívia não me julgam. Onde posso ser só eu, mas carregar essa culpa. Você ainda a ama? Maia perguntou, não sabendo por que isso importava tanto. Não, nunca amei de verdade. Era obsessão, necessidade, fuga da minha própria vida. Serena olhou diretamente nos olhos de Maia. Mas aprendi uma coisa. Eu sou capaz de destruir coisas lindas. Famílias, carreiras, confiança. É por isso que não me aproximo mais. É mais seguro. Para quem? Para você ou para as outras pessoas? A pergunta fez Serena piscar. Ambos? Será? Maia levantou-se, caminhando até ficar na frente de Serena. Ou é só medo disfarçado de altruísmo? Você acabou de me conhecer, Serena disse, mas sua voz estava tensa. Como pode saber? Porque reconheço fuga quando vejo. Maia surpreendeu-se com sua própria coragem. E reconheço punição autoimposta. Você não voltou para cá para proteger as pessoas. Voltou para se punir, para garantir que nunca mais sente nada intenso o suficiente para machucar. Serena desceu da janela, ficando muito próxima de Maia. Seus olhos brilhavam. Raiva, lágrimas. E você é diferente? Você que veio para uma ilha no meio do nada para morrer lentamente de solidão? Nunca disse que era diferente. Elas ficaram ali, respirações aceleradas. A tensão entre elas tão espessa que poderia ser cortada. Maia podia contar as sardas no nariz de Serena. Podia ver o pulso acelerado em seu pescoço. Podia sentir o calor emanando de seu corpo. Nós duas somos covardes, Serena murmurou, fugindo de coisas diferentes, mas ambas fugindo. Sim. E se eu disser que estou com medo do que pode acontecer se continuarmos passando o tempo juntas? O coração de Maia disparou. Do que você acha que pode acontecer? Serena ergueu a mão, quase tocando o rosto de Maia, mas deixando-a suspensa no ar entre elas. Eu não sei, mas sinto que seria intenso. E intensidade sempre me destrói. E se não destruir dessa vez? E se destruir? Elas ficaram naquele impasse. Mão suspensa, respirações entrelaçadas, possibilidades pairando como pássaros assustados, até que o som de vozes gritando ao longe quebrou o momento. Serena, Serena, você está aí? Era uma voz jovem, feminina, desesperada. Lívia, Serena disse, tensão diferente tomando seu corpo. Ela correu para a janela. Estou aqui. O que aconteceu? Uma garota apareceu na trilha, correndo, cabelos loiros voando. Você precisa voltar. O rádio está chamando. Tem uma ressaca vindo. Uma grande. Eles estão chamando de emergência. Serena olhou para Maia. E naquele olhar havia urgência, mas também promessa. Isso não acabou. Vamos. Rápido. Enquanto desciam a trilha correndo, Maia não conseguia parar de pensar na mão suspensa de Serena, tão perto de tocar seu rosto, mas não tocando. Uma metáfora perfeita para o que eram. Duas mulheres à beira de algo perigoso, tentando decidir se pulavam. A tempestade vinha, literal e metaforicamente, e nenhuma delas estava pronta, mas ambas sabiam que não poderiam fugir para sempre. A ilha entrou em modo de emergência com uma eficiência que só vem de anos de prática. Maia seguiu Serena e Lívia de volta à pousada, onde a mãe delas, Dona Teresa, já estava coordenando os preparativos pelo rádio.
Era uma mulher robusta de cabelos grisalhos presos num coque, com olhos que eram idênticos aos de Serena, castanhos profundos que viam demais. Serena, preciso que você vá até a casa dos Oliveira ajudar a proteger o barco. Dona Teresa disse assim que as viu entrar. Lívia, você fica aqui me ajudando a prender as janelas. E você? Ela olhou para Maia. Sabe nadar? Sim, mas... Ótimo. Vai com Serena. Mãos extras sempre ajudam. Não era um pedido. Maia pegou sua câmera por instinto. Documentar. Sempre documentar. E seguiu Serena, que já estava saindo pela porta dos fundos. O céu havia escurecido dramaticamente na última hora. Nuvens pesadas acumulando-se no horizonte como exército invasor. O vento havia mudado, trazendo um cheiro de ozônio e algo mais antigo, mais primitivo. Ressacas aqui podem ser violentas, Serena explicou enquanto caminhavam rapidamente pela trilha que levava ao porto. A ilha é protegida pela geografia na maior parte do tempo. Mas quando as ondas vêm da direção errada, bate direto. Já perdemos 2 casas há 3 anos. Elas trabalharam ao lado dos Oliveira, um casal de idosos que recebeu Maia com simpatia apesar das circunstâncias, amarrando o barco com cordas extras, empilhando sacos de areia, protegendo o que era possível proteger. Maia fotografou sem pensar muito, capturando os rostos tensos, as mãos trabalhando, o céu cada vez mais ameaçador. Você está fotografando isso? Serena perguntou durante uma pausa, os 2 segundos que pararam para beber água. É o que eu faço, Maia disse, mas soou vazio até para ela mesma. Ou era, não sei mais. Serena pegou a garrafa d'água das mãos de Maia, seus dedos tocando brevemente. Não é só o que você faz, é quem você é. Uma documentarista de momentos, mesmo os difíceis, especialmente os difíceis. Antes que Maia pudesse responder, Lívia chegou correndo, o rosto vermelho de esforço. Serena, o rádio disse que a ressaca vai bater em 3 horas. Eles estão recomendando que todo mundo se abrigue nas estruturas de pedra. A biblioteca do Farol é uma delas. A biblioteca. Serena repetiu, olhando para Maia com uma expressão impossível de decifrar. Vários moradores já estão indo para lá, Lívia continuou. Mamãe quer que a gente ajude a levar suprimentos. As próximas 2 horas foram um borrão de atividade. Maia carregou caixas de água, cobertores, comida não perecível. Ajudou a conduzir 3 famílias com crianças pequenas pela trilha íngreme até a biblioteca. A antiga estrutura de pedra, que horas atrás era refúgio silencioso, agora fervilhava com mais de 20 pessoas, praticamente metade da população da ilha. Dona Teresa organizou tudo com precisão militar. Crianças num canto com livros velhos e jogos improvisados, adultos divididos em turnos de vigia, suprimentos catalogados e racionados. Serena estava em todo lugar ao mesmo tempo, acalmando um bebê chorando, ajudando um senhor com dores nas costas a se acomodar, conferindo a estabilidade das vigas. Maia observava fascinada. Essa era uma Serena diferente da mulher vulnerável que havia se confessado horas atrás. Essa Serena era líder, protetora, pilar de força. Mas Maia via as rachaduras, na forma como seus ombros ficavam tensos quando ninguém estava olhando, no jeito que ela evitava contato visual prolongado com qualquer pessoa. Você está bem? Maia perguntou baixinho quando Serena passou por ela carregando mais cobertores. Sim. Não sei. Serena parou, olhando ao redor para garantir que ninguém estava ouvindo. Detesto isso. Ter que ser responsável. Ter que manter tudo junto quando eu mesma estou caindo aos pedaços. Você está fazendo um ótimo trabalho. Estou mentindo muito bem, você quer dizer. Serena suspirou. É diferente. A tempestade chegou como um trem desgovernado. O vento atingiu a ilha primeiro, uivando como criatura ferida, fazendo as janelas da biblioteca tremerem em suas molduras. Depois veio a chuva, não gotas, mas cortinas sólidas de água que transformaram o mundo lá fora em algo borrado e incompreensível. E então, as ondas. Maia nunca havia experimentado o poder bruto do oceano dessa forma. Cada onda que quebrava contra as rochas abaixo fazia a estrutura inteira vibrar. As crianças choravam. Os adultos tentavam manter a calma, mas Maia via o medo em seus olhos. A biblioteca já passou por isso antes, Dona Teresa disse em voz alta, projetando confiança. Essa pedra tem 200 anos, não vai cair hoje. Mas quando uma onda particularmente violenta bateu, seguida de um estrondo alto, todos pularam. Lívia, que estava perto de uma janela, gritou: O pier!
O pier desmoronou! Caos instantâneo. Pessoas correram para as janelas para ver, falando todas ao mesmo tempo. Serena tentou restaurar a ordem, mas sua voz se perdeu no pânico geral. Foi Maya quem subiu numa cadeira e gritou: "Parem!" O silêncio foi chocante. Todos olharam para ela. Entrar em pânico não vai ajudar. Maya continuou, sua voz firme apesar do coração disparado. O pier pode ser reconstruído. As pessoas não. Enquanto estivermos todos aqui, seguros, é isso que importa. Então vamos respirar. Vamos nos sentar. Vamos esperar isso passar. Funcionou. As pessoas lentamente voltaram aos seus lugares. Dona Teresa assentiu para Maya com aprovação. Mas foi Serena quem Maya procurou com os olhos. E o que viu lá fez seu estômago revirar. Gratidão misturada com algo mais profundo, mais assustador. "Obrigada", Serena murmurou quando Maya desceu da cadeira. "De nada." "Não, sério. Eu travei. E você?" "Somos uma equipe", Maya disse, surpresa com suas próprias palavras. Agora, pelo menos. As horas se arrastaram. A tempestade não diminuía, e na verdade parecia intensificar. Por volta das 9 da noite, quando as crianças finalmente haviam dormido e os adultos cochilavam inquietos, Maya encontrou Serena sentada sozinha perto de uma janela, observando a fúria lá fora. "Posso fazer companhia?" Maya perguntou baixinho. Serena apenas deslizou para o lado, fazendo espaço. Elas ficaram em silêncio por longos minutos, ombros se tocando levemente, observando a violência da natureza. "Quando eu tinha 12 anos, Serena começou de repente. "Meu pai morreu num acidente de barco. Tempestade parecida com essa. Ele era pescador. Conhecia essas águas como ninguém. Mas o mar não se importa com conhecimento quando está com raiva." Ela pausou, a voz engrossada. Lívia tinha só 3 anos. Mal se lembra dele. Mas eu lembro de tudo. E aprendi que o mar e a vida sempre tira o que você mais ama. É por isso que você não deixa ninguém se aproximar. É parte disso, sim. Serena finalmente olhou para Maya. Mas tem mais. Quando você perde alguém assim, tão violentamente, tão sem aviso, fica com medo de amar de novo, porque sabe que pode perder. E dói demais. "Sim", Maya murmurou. "Dói demais. Mas então eu olho para você", Serena continuou, sua voz tão baixa que Maya teve que se inclinar para ouvir. "E vejo alguém que amou completamente apesar de saber que podia perder, que se permitiu sentir tudo, intensamente, sem proteções. E eu me pergunto como você foi tão corajosa." "Não fui corajosa", Maya confessou. "Só fui idiota, porque no final, a dor é a mesma, corajosa ou não. Mas você teve o amor, os momentos, as memórias." Os olhos de Serena brilhavam na escuridão. "Eu nunca tive isso de verdade. Sempre mantive parte de mim escondida, segura. E agora eu me pergunto, valeu a pena? Estou menos machucada, sim, mas também nunca estive verdadeiramente viva." O coração de Maya batia tão forte que ela tinha certeza de que Serena podia ouvi-lo. "E o que você vai fazer com essa descoberta?" "Não sei." Serena virou-se completamente para Maya agora, seus joelhos se tocando. "Mas pela primeira vez em anos, eu quero descobrir, e isso me apavora." A luz fraca de uma lamparina iluminava metade do rosto de Serena, deixando a outra metade em sombras. Maya ergueu a mão lentamente, dando tempo para Serena recuar se quisesse. Mas ela não recuou. Maya tocou seu rosto, seus dedos traçando a linha da mandíbula com reverência. "Eu também estou apavorada", Maya admitiu, "porque não achei que conseguiria sentir algo assim de novo. Tão rápido, tão intenso. Parece traição. A Júlia, a mim mesma, aos meus planos de ficar entorpecida para sempre." Serena cobriu a mão de Maya com a sua, segurando-a contra seu rosto. "Talvez entorpecimento não seja viver. Talvez seja só uma morte mais lenta. Então o que fazemos?" "Podemos tentar", Serena suspirou. "Tentar sentir, tentar confiar, tentar não fugir mesmo quando der medo. Mas não posso prometer que vou ser boa nisso." "Eu também não." Elas ficaram assim, mãos entrelaçadas, rostos próximos, à beira de algo precipício. A tempestade lá fora continuava, mas ali dentro, naquele pequeno espaço que criaram, havia uma calmaria, frágil, tentativa, mas real. Foi Serena quem fechou a distância final, suas lábios tocando os de Maya com suavidade tão inesperada que fez os olhos de Maya arderem. O beijo foi curto, casto quase, mas carregado com todo o peso de suas dores e esperanças compartilhadas. Quando se separaram, Serena estava chorando silenciosamente. "Desculpa,
Eu não deveria ter. Não se desculpe. Maia interrompeu, limpando as lágrimas de Serena com o polegar. Por favor, não se desculpe por me fazer sentir algo além de vazio. Isso é loucura, Serena murmurou, mas não se afastou. Nós mal nos conhecemos. E se algumas pessoas se conhecem em instantes? Maia contra-argumentou. E se reconhecimento não precise de tempo? Você acredita nisso? Não sei no que acredito mais, mas sei que quando estou perto de você, o mundo não parece tão cinza. E isso tem que significar algo. Serena sorriu. Genuíno, vulnerável, lindo. Você fotografou hoje. Notei. Mais do que na biblioteca. É difícil não fotografar você. Maia admitiu corando. Por quê? Porque você muda a cada momento. Forte, frágil, assustada, corajosa. É como tentar capturar o próprio mar. Ninguém nunca disse algo assim para mim. Então as pessoas não estavam prestando atenção. Elas ficaram acordadas a noite toda, conversando em sussurros para não acordar os outros, compartilhando histórias e medos e sonhos esquecidos. Maia contou sobre sua primeira câmera, presente da avó quando tinha 8 anos. Serena falou sobre quando pintou um mural na escola e sentiu pela primeira vez que podia criar beleza. Maia confessou que às vezes ouvia a voz de Júlia à noite, dizendo que estava tudo bem. Serena admitiu que tinha medo de água profunda apesar de viver numa ilha, resultado do trauma da morte do pai. Quando a luz cinzenta do amanhecer começou a se infiltrar pelas janelas, a tempestade finalmente havia passado. As pessoas começaram a se mexer, verificar os danos, planejar a recuperação. Maia e Serena ainda estavam sentadas juntas, agora com as cabeças apoiadas uma na outra, mãos entrelaçadas no colo. O que acontece agora? Serena perguntou baixinho. Não sei, Maia respondeu honestamente, mas quero descobrir. Com você. Serena sorriu, apertando a mão de Maia. Assustador. Completamente. Mas talvez valha a pena. Talvez. Lá fora, o mar acalmado brilhava sob o sol nascente, como se pedindo desculpas por sua violência noturna. E dentro da biblioteca de pedra, entre prateleiras vazias que já viram tanto, 2 mulheres quebradas começavam a entender que talvez, apenas talvez, pudessem se reconstruir juntas. Mas a ilha ainda guardava seu segredo. E Serena ainda não havia contado a Maia a verdade completa sobre por que realmente estava ali, sobre a pessoa que não podia destruir, sobre a promessa que havia feito. E quando essa verdade viesse à tona, testaria tudo o que estavam começando a construir. A ilha amanheceu transformada. O pier havia desmoronado quase completamente. 3 casas tinham perdido telhados, e a pequena marina estava repleta de destroços. Mas as pessoas estavam vivas, e isso era o que importava. A comunidade se mobilizou imediatamente, os mais fortes limpando escombros, outros preparando comida, crianças recolhendo objetos perdidos que o mar havia cuspido de volta à praia. Maia documentou tudo com sua câmera, mas agora era diferente. Não era apenas documentação clínica. Havia emoção em cada clique. Havia história. O rosto de Dona Teresa coordenando os esforços com determinação férrea. As mãos enrugadas do Sr. Oliveira consertando redes de pesca. Lívia distribuindo água e abraços com igual generosidade. E Serena. Maia fotografou Serena em cada oportunidade que surgia sem que ela percebesse. Serena carregando um tronco 2 vezes seu tamanho. Serena rindo de algo que uma criança disse. Serena com o cabelo grudado no rosto pelo suor e sal, linda de uma forma que fazia o peito de Maia doer. Você está fotografando minha irmã, Lívia disse de repente, aparecendo ao lado de Maia. Não era uma pergunta. Maia corou, baixando a câmera. Ela é um bom tema. É. Lívia tinha 19 anos, mas seus olhos eram mais velhos, observadores. Ela gosta de você. Nunca vi ela olhar para alguém do jeito que olha para você. Nós mal nos conhecemos, Maia protestou fracamente. Tempo não significa nada. Minha avó costumava dizer que almas reconhecem almas. Lívia olhou diretamente para Maia. Vocês 2 são almas parecidas, feridas, assustadas, mas fortes. Só não percebem ainda o quanto são fortes. Você é muito sábia para 19 anos. Viver numa ilha pequena te faz crescer rápido. Lívia hesitou, mordendo o lábio. Posso te contar uma coisa? Sobre Serena? Maia sentiu um aperto no peito. Claro, quando ela voltou de Salvador, estava destruída.
Não era só pela mulher ou o escândalo. Era algo mais profundo. Ela havia tentado se machucar. Lívia limpou os olhos rapidamente. Mamãe encontrou ela a tempo. Nós trouxemos ela para cá, ajudamos ela a se recuperar. Mas ela nunca foi a mesma. É como se parte dela tivesse ficado presa naquele lugar escuro. Maia sentia como se tivesse levado um soco. Ela não me contou isso. Porque ela tem vergonha. Porque acha que é fraca. Lívia olhou para a irmã que trabalhava à distância. Mas desde que você chegou, ela sorri de novo. De verdade. Então eu queria agradecer. E avisar. Avisar? Que se você for embora, se você a machucar, eu vou te encontrar. Foi dito com um sorriso. Mas havia aço na voz de Lívia. Ela é meu mundo inteiro. E eu protejo meu mundo. Entendo. Maia disse seriamente. E eu não planejo machucá-la. Mas também não sei como não machucar, sabe? Ainda estou aprendendo a não machucar a mim mesma. Então aprendam juntas. Lívia deu um aperto no braço de Maia. Vocês merecem isso. Ela se afastou, deixando Maia com um turbilhão de emoções. Serena havia tentado se suicidar. Carregava cicatrizes ainda mais profundas do que Maia havia imaginado. E de alguma forma, improvável e assustadoramente, isso fazia Maia querer ficar ainda mais. Porque entendia. Porque conhecia aquele escuro íntimo. Porque talvez duas pessoas quebradas pudessem criar algo inteiro juntas. Naquela noite, com os trabalhos de recuperação pausados até o amanhecer, Serena bateu na porta do quarto de Maia. Estava limpa agora, com roupas secas, mas seus olhos carregavam exaustão profunda. Posso entrar? Sempre, Maia disse, abrindo a porta completamente. Serena entrou e simplesmente se jogou na cama, deitando de costas e olhando para o teto. Estou exausta, física e emocionalmente exausta. Maia deitou-se ao lado dela, mantendo uma pequena distância respeitosa. Foi um dia longo. Um dia longo numa vida longa, cheia de dias longos. Serena virou a cabeça para olhar Maia. Lívia conversou com você. Como você sabe? Irmãs sabem. Serena suspirou. Ela te contou, não contou? Sobre Salvador. Sobre o que eu tentei fazer. Sim. Silêncio tenso. Serena voltou a olhar para o teto, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. E agora você vai embora, certo? Porque eu sou um caso perdido, uma bomba relógio, alguém muito problemática para... Para! Maia interrompeu firmemente, pegando a mão de Serena. Não vou embora. Por quê? Por pena? Porque eu entendo. Maia apertou a mão de Serena. Depois que Júlia morreu, teve noites em que eu planejei. Como seria? Quando seria? Qual seria a forma menos dolorosa? Nunca cheguei a tentar, mas os pensamentos estavam lá, constantes, sedutores. Então não é pena, é reconhecimento. Serena virou-se completamente de lado agora, encarando Maia. Você nunca me julgaria? Nunca. Mesmo se eu te contasse que às vezes ainda tenho esses pensamentos, que há dias em que acordo e a primeira coisa que penso é mais um dia para sobreviver, ao invés de mais um dia para viver. Mesmo assim, Maia estendeu a mão, tocando o rosto de Serena. Somos duas pessoas fodidas tentando descobrir como continuar, e talvez seja mais fácil juntas. As lágrimas finalmente caíram pelo rosto de Serena. Você mal me conhece. Pode haver tanta coisa errada comigo que você nem imagina. Então me conte. Tudo. Sem filtros, sem medo de julgamento. Maia se aproximou, seus rostos agora a centímetros de distância. Quero conhecer todos os seus demônios. Por quê? Porque eles combinam com os meus. Serena soluçou, um som partido, vulnerável, e se jogou nos braços de Maia. Elas ficaram assim por longos minutos, Serena chorando contra o ombro de Maia. Anos de dor, finalmente encontrando liberação. Maia apenas a segurou, uma mão acariciando seus cabelos, sussurrando palavras sem sentido de conforto. Quando Serena finalmente se acalmou, ela não se afastou. Ficou ali, aninhada contra Maia, e começou a falar. A mulher de Salvador se chamava Renata. Ela era minha professora de pintura, 15 anos mais velha, casada há 20 anos. E eu me apaixonei como adolescente idiota, mesmo tendo 28 anos. Foi intenso, obsessivo, insalubre. Nós nos encontrávamos em segredo, e eu me convencia de que era amor verdadeiro, que ela ia deixar o marido, que tínhamos um futuro. Maia apenas ouvia, seus dedos fazendo padrões suaves nas costas de Serena. Quando descobriram, Renata me jogou aos lobos. Disse que eu a havia seduzido, que persegui ela, que estava obcecada. E, tecnicamente,
Ela não estava completamente errada. Eu estava obcecada. Mas ela também participou. Ela também mentiu para o marido, para os filhos. Mas eu era a jovem lésbica predatória na narrativa dela. E todo mundo acreditou. Isso não foi justo com você. Mas também não fui justa com ela. Com a família dela. Eu sabia que ela era casada e mesmo assim, queria tirar ela de lá. Egoisticamente. Obsessivamente. Então talvez eu merecesse tudo que veio depois. Serena se afastou um pouco, olhando nos olhos de Maia. Quando minha vida desmoronou, quando amigos se afastaram, quando o trabalho secou, quando fui ameaçada nas redes sociais, parecia justo. Parecia o karma me encontrando. E foi quando você Tentei tomar todos os remédios que encontrei. Numa noite particularmente ruim, quando as mensagens de ódio não paravam e eu estava sozinha no meu apartamento vazio. Serena engoliu seco. Mamãe tinha me ligado mais cedo naquele dia, preocupada. Eu disse que estava bem, mas ela sentiu algo, sabe? Intuição de mãe. Pegou o primeiro ônibus, chegou a tempo de me levar ao hospital. Você se arrependeu? No momento não. No hospital sim, especialmente quando vi o rosto de Lívia. Ela me olhou como se eu tivesse traído ela, sabe? E eu tinha, porque prometi ao meu pai, quando ele estava morrendo, que cuidaria dela. E ali estava eu, tentando abandoná-la. Serena fechou os olhos. Vim para a ilha porque mamãe exigiu, para me recuperar, para ficar longe de gatilhos, para reaprender a viver. E funcionou, na maior parte. Mas sempre tem aquela voz, sabe? Dizendo que eu não mereço paz, que vou destruir qualquer coisa boa que tocar. E o que essa voz diz sobre mim? Serena abriu os olhos, e havia tanto medo neles que Maia sentiu no próprio peito. Diz para correr, antes que eu te destrua também. E se você não puder me destruir? E se eu já estiver destruída e a gente só estiver juntando os cacos uma da outra? Isso não é saudável. 2 cacos não fazem uma pessoa inteira. Talvez não, Maia concedeu. Mas fazem algo novo. Algo que nunca existiu antes. Algo único para nós duas. Serena estudou o rosto de Maia por longos momentos, como se procurando por sinais de que ela estava mentindo, que fugiria quando as coisas ficassem difíceis. O que ela viu lá deve ter sido satisfatório, porque inclinou-se para a frente e beijou Maia novamente, mais profundo dessa vez, mais desesperado, carregado de necessidade e medo e esperança frágil. Maia retribuiu com igual fervor, suas mãos subindo para os cabelos de Serena, puxando-a mais perto. Não era um beijo gentil ou explorativo. Era uma afirmação, um pedido, um SOS silencioso de 2 pessoas se afogando que encontraram uma a outra no escuro. Quando se separaram, ambas respiravam pesado. Serena pressionou sua testa contra a de Maia. Não sei como fazer isso. Como deixar alguém entrar sem me apavorar? Nem eu. Mas podemos aprender juntas. E se eu fugir? Quando o medo ficar muito grande, então eu vou atrás de você e te trazer de volta. Maia passou os polegares pelas maçãs do rosto de Serena. Quantas vezes for necessário. Promete? Prometo. Elas dormiram juntas naquela noite. Apenas dormiram, entrelaçadas na cama pequena, com as respirações sincronizando e os corações batendo próximos. Foi a primeira noite em meses que Maia não sonhou com o acidente. E foi a primeira noite em anos que Serena dormiu sem pesadelos. Quando acordaram com o sol já alto, com o barulho da ilha voltando à vida lá fora, elas ficaram apenas olhando uma para a outra, memorizando cada detalhe, cada sardinha, cada imperfeição perfeita. Ainda está aqui, Serena murmurou como se surpresa. Ainda estou aqui, Maia confirmou. Obrigada. Por quê? Por não ter fugido, por não me achar patética, por... Serena hesitou. Por me fazer querer ficar. Maia beijou-a suavemente. Obrigada você. Por me fazer querer fotografar de novo. Por me lembrar que ainda posso sentir algo além de dor. Mas a paz da manhã foi interrompida por batidas urgentes na porta. Serena! Maia! Era a voz de Lívia tensa. Vocês precisam vir. Agora! Elas se separaram rapidamente, Serena correndo para abrir a porta. Lívia estava ali, pálida, segurando um celular. É Renata. Ela está vindo para cá. O sangue de Maia gelou ao ver o rosto de Serena perder toda a cor. O quê? Ela postou nas redes sociais. Diz que te rastreou até aqui, que precisa conversar, que vai tomar o barco hoje à tarde. Lívia mostrou a tela do celular onde uma mulher de 40 e poucos anos, bonita de forma clássica, postava sobre
Encontrar alguém que precisa ouvir verdades. Serena cambaleou para trás, e Maia a segurou pelos ombros. Não, ela não pode vir aqui. Esse é meu lugar seguro. Ela não pode... Vamos impedir, Maia disse com firmeza. De alguma forma. Mas como? A ilha não era particular. Qualquer um podia tomar o barco público. E Renata claramente estava determinada. O passado de Serena estava vindo para confrontá-la. E todas as 3 mulheres naquele quarto sabiam que isso poderia destruir todo o progresso frágil que Serena havia feito. A questão não era se Serena ia fugir. Era se Maia conseguiria segurá-la quando o instinto gritasse para ela correr. O barco de Renata chegaria em 3 horas. 3 horas para Serena decidir entre fugir ou lutar. Maia a encontrou na biblioteca do Farol. É claro que seria lá. O lugar delas, onde tudo havia começado. Serena estava sentada no chão, de costas apoiadas na parede, joelhos dobrados contra o peito. Estava desenhando freneticamente em sua prancheta, os traços violentos e caóticos, sem formar nada reconhecível, apenas raiva e medo transferidos para o papel. Vim te buscar, Maia disse suavemente, sentando-se ao lado dela sem tocar, dando espaço, mas também presença. Para quê? Para me convencer a ficar? Para enfrentar ela? Serena jogou o carvão longe com tanta força que ele quebrou contra a parede oposta. Eu não consigo, Maia. Ver o rosto dela de novo, ouvir a voz dela, vai me arrastar de volta para aquele lugar escuro. Então não veja ela, não fale com ela. Maia manteve sua voz calma, firme. Fica aqui comigo, ou em qualquer outro lugar da ilha. Ela não pode te forçar a nada. Mas você não entende. É como se ela tivesse poder sobre mim ainda. Como se parte de mim ainda quisesse ouvir o que ela tem a dizer. Ainda esperasse que ela dissesse que foi tudo engano, que me amou de verdade. Serena riu amargamente. Patético, né? Depois de tudo. Não é patético. É humano. Você amou ela, ou pensou que amava, e ela te machucou profundamente. Maia finalmente tocou, sua mão pousando suavemente sobre a de Serena. Mas você não é mais aquela pessoa que ela manipulou. Você cresceu. Você sobreviveu. E você tem pessoas aqui que te amam de verdade. Você mal me conhece. Conheço o suficiente. Maia virou o rosto de Serena gentilmente para forçá-la a olhar em seus olhos. Conheço sua força, mesmo quando você acha que é fraca. Conheço sua bondade, mesmo quando acha que é egoísta. E conheço que você merece mais do que alguém que te usou e te descartou. Os olhos de Serena encheram de lágrimas. E se você estiver errada? E se eu realmente for a pessoa terrível que ela disse que eu sou? Então somos 2 pessoas terríveis juntas. Porque eu também carrego culpa, Serena. Todos os dias acordo pensando nas escolhas que fiz naquela noite. Na teimosia que me fez pegar aquela estrada. Mas Júlia não ia querer que eu passasse o resto da vida me punindo. E seu pai não ia querer isso para você. Serena soluçou, se jogando nos braços de Maia. Eu prometi a ele, antes de morrer. Prometi que cuidaria de Lívia, que seria forte. E olha só como falhei. Tentei deixar ela. Tentei abandonar todo mundo. Você teve um momento de desespero. Não define quem você é. Maia a segurou firme. E Lívia te perdoou. Sua mãe te perdoou. Está na hora de você se perdoar também. Não sei como. Começando hoje. Ficando. Não deixando que Renata te faça fugir da vida que está construindo aqui. Maia se afastou para olhar Serena nos olhos. Ela não tem poder sobre você a menos que você dê esse poder a ela. Serena respirou fundo, tremendo. Fica comigo? Quando ela chegar? Não preciso falar com ela, mas preciso saber que você está perto. Não vou sair do seu lado. Elas desceram juntas da biblioteca, mãos entrelaçadas. Dona Teresa e Lívia já estavam esperando no pier improvisado. Os moradores haviam trabalhado a manhã toda para montar uma estrutura temporária. A notícia de que a mulher de Salvador estava vindo havia se espalhado pela ilha. E havia um grupo considerável de moradores ali também, formando algo como uma barreira protetora ao redor de Serena. Você não tem que fazer isso sozinha, Dona Teresa disse, passando o braço pelos ombros da filha. Somos família. Ela vai ter que passar por todos nós para chegar em você. Lívia estava do outro lado de Serena, segurando sua mão livre. Maia ficou um passo atrás, presente, mas dando espaço para a família de Serena. Mas Serena olhou para trás, procurando os olhos de Maia, e o que passou entre elas foi mais forte que qualquer palavra. Confiança, apoio,
algo mais profundo que ainda não tinha nome. O barco apareceu no horizonte, pequeno ponto crescendo lentamente. Cada metro que se aproximava, aumentava a tensão no corpo de Serena. Maya podia ver os músculos de suas costas se contraindo, sua respiração ficando mais curta. Se você, ou alguém que você conhece, está passando por um momento difícil, há suporte gratuito disponível. Encontrar recursos. Respira, Maya murmurou baixinho. 4 tempos. Dentro, 4 tempos fora. Comigo. Serena obedeceu, sincronizando sua respiração com as instruções de Maya. Quando o barco finalmente atracou, havia talvez 20 pessoas no pier improvisado, todas claramente do lado de Serena. Renata desceu do barco com a confiança de alguém acostumada a ser bem recebida. Era realmente bonita. Maya notou com uma pontada de algo desconfortável que poderia ser ciúme. Cabelos escuros em corte Chanel perfeito, roupas caras mais casuais. Um sorriso praticado que não alcançava os olhos. Serena, ela disse, e sua voz era suave, modulada. Finalmente. O que você quer? Serena perguntou, e sua voz tremeu apenas levemente. Progresso. Conversar. Explicar. Você nunca me deu chance de... Chance? Lívia interrompeu, dando um passo à frente. Você teve meses de chances em Salvador. Usou todas para culpar minha irmã publicamente. Renata nem olhou para Lívia, seus olhos fixos em Serena. Eu estava com raiva. Machucada. Disse coisas que não eram totalmente verdade. Totalmente verdade? Dona Teresa cruzou os braços. Então estava parcialmente mentindo? Ou apenas mentindo estrategicamente? Quem são vocês? Renata finalmente olhou ao redor, irritação cruzando seu rosto ao ver a multidão. Isso é entre mim e Serena. Não é, Maya ouviu-se dizer, dando um passo à frente para ficar ao lado de Serena. Porque qualquer coisa que afete ela, afeta todos nós. Essa é uma comunidade, algo que você claramente não entende. Renata finalmente focou em Maya, e algo perigoso brilhou em seus olhos. E quem seria você? A nova... O quê? Projeto de salvação? Essa é a especialidade de Serena, sabe? Se apegar a pessoas com problemas, tentar salvá-las, usar isso como desculpa para evitar olhar para seus próprios demônios. Você não me conhece, Serena disse, encontrando força de algum lugar profundo. Não conhece há muito tempo. E com certeza não conhece Maya. Ah, não? Deixa eu adivinhar. Renata caminhou em círculo ao redor de Maya com um olhar avaliativo. Perdeu alguém recentemente. Veio para cá se esconder. E minha querida Serena, sempre a salvadora, se ofereceu para curar suas feridas enquanto evita as próprias. Ela parou sorrindo cruelmente. Acertei? Maya sentiu como se tivesse levado um tapa, porque tinha verdade ali, distorcida e venenosa, mas verdade mesmo assim. Ela olhou para Serena, viu a dúvida começando a se infiltrar em seus olhos, e soube que tinha que agir. Você está certa, Maya disse calmamente. Eu perdi alguém. Vim para cá fugindo. E Serena é gentil, empática, cuida das pessoas. Mas sabe qual a diferença entre você e ela? Renata ergueu uma sobrancelha. Ilumina-me. Ela não usa as pessoas. Ela não manipula ou mente, ou faz outra pessoa de vilã para se salvar. Ela aceita a responsabilidade por suas ações, mesmo quando não deveria ter que aceitar. Maya deu um passo mais perto de Renata, mantendo a voz firme. E talvez eu precise de cura, e talvez ela também precise. Mas pelo menos somos honestas sobre isso uma com a outra. Você? Você está aqui por quê exatamente? Culpa tardia? Necessidade de absolvição? Ou só mais manipulação? Vim dar uma chance a ela, para recomeçar, com contexto adequado, com... Mentira, Serena disse, e sua voz era mais forte agora. Maya sentiu orgulho explodir em seu peito. Você veio porque não suporta perder controle, porque eu fugi, me reconstruí sem você, e isso te mata. Você precisa me manter vinculada ao passado, culpada, pequena. Renata piscou, sua máscara escorregando por um momento, revelando raiva genuína. Você me deve. Destruiu minha família, meu casamento. Você destruiu seu casamento muito antes de mim, Serena gritou, anos de dor e raiva finalmente explodindo. Você que iniciou tudo, que me procurou, que mentiu para seu marido repetidas vezes. E sim, eu participei, fui cúmplice. E carrego essa culpa. Mas não vou mais carregar toda a culpa. Não vou deixar você continuar escrevendo essa narrativa onde você é a vítima inocente e eu sou o monstro. Silêncio chocado. Até as gaivotas pareciam ter parado de gritar.
Todo mundo olhava para Serena, que estava tremendo, mas firme, lágrimas correndo por seu rosto, mas com os ombros para trás. E sabe de uma coisa? Serena continuou, sua voz quebrando, mas persistindo. Obrigada. Obrigada por me mostrar que tipo de amor eu não quero. Obrigada por me ensinar, da forma mais dolorosa possível, que segredos e vergonha não são bases para relacionamento. Obrigada por ser tão cruel que me forçou a crescer. Renata estava pálida agora. Serena, Você precisa ir embora agora. Não foi Serena quem falou, mas Dona Teresa. O próximo barco sai em 20 minutos. Sugiro que você esteja nele. Você não pode me expulsar. Essa ilha é pública. Posso não poder expulsar, o Sr. Oliveira disse. Ele e mais 5 homens dando um passo à frente. Mas podemos garantir que cada negócio aqui esteja cheio. Sem quartos, sem comida, sem transporte. Tecnicamente não é expulsão. É só falta de hospitalidade. Renata olhou ao redor, vendo os rostos fechados, a solidariedade que não ia quebrar. Finalmente seus olhos voltaram para Serena. Isso não acaba aqui. Acaba sim, Serena disse suavemente. Você não tem mais poder sobre mim. E nunca mais vai ter. Elas ficaram assistindo enquanto Renata subia de volta no barco, derrotada. Quando o barco se afastou, desaparecendo no horizonte, Serena desmoronou. Não de desespero, mas de alívio. Maia a pegou, segurando-a enquanto ela ria e chorava simultaneamente. Eu fiz isso, Serena murmurou contra o ombro de Maia. Eu realmente fiz isso. Você fez, Maia confirmou beijando seu cabelo. Estou tão orgulhosa de você. Não teria conseguido sem você, sem todos vocês. Serena se afastou para olhar para sua família, para os moradores da ilha que haviam se tornado sua fortaleza. Obrigada, por ficarem, por me protegerem. Sempre, Lívia disse, abraçando sua irmã. Você fez o mesmo por mim 1000 vezes. Era só hora de retribuir. Naquela noite, depois que a adrenalina passou e a ilha voltou à rotina de recuperação, Serena e Maia se encontraram na praia. A mesma praia das Gaivotas, onde haviam conversado no segundo dia. Parecia uma vida inteira atrás. Como você se sente? Maia perguntou, sentando-se ao lado de Serena na rocha plana. Livre, Serena disse maravilhada. Pela primeira vez em anos, genuinamente livre, como se algemas invisíveis tivessem se quebrado. É um sentimento bom. O melhor. Serena pegou a mão de Maia, entrelaçando seus dedos. E assustador também, porque agora não tenho mais desculpas. Não posso mais me esconder atrás de trauma ou culpa ou medo. Agora tenho que realmente viver. Vamos viver juntas então, Maia disse. Um dia de cada vez. Você vai ficar? Além dos 3 meses do projeto? Maia já tinha pensado nisso. Nas últimas semanas, à medida que fotografava a ilha e seus moradores, à medida que se apaixonava por Serena e por esse lugar, a resposta tinha ficado clara. Sim, quero ficar. Se você me quiser aqui. Se eu te quero. Serena riu. Um som alegre que Maia queria engarrafar e guardar para sempre. Maia, você me fez querer viver de novo. Você me viu no meu pior. E não fugiu. Me desafiou. Me apoiou. Me mostrou que posso ser forte. Ela se virou completamente para Maia. Eu estou apaixonada por você. Loucamente, terrivelmente, completamente apaixonada. O coração de Maia pulou. Depois correu. Depois explodiu em milhões de pedaços bons. Eu também te amo. E isso me apavora porque não achei que conseguiria amar alguém de novo. Não depois de Júlia. Mas você me mostrou que o coração tem capacidade infinita. Que amar Júlia não significa que não posso amar você. São coisas diferentes, únicas, ambas reais. Ainda vai doer às vezes, Serena avisou. Vão ter dias ruins, dias em que eu vou querer me afastar, que o medo vai gritar mais alto que a lógica. E vão ter dias em que eu vou sonhar com um acidente, acordar chorando, sentir culpa por ser feliz. Maia tocou o rosto de Serena. Mas vamos passar por isso juntas. E nos dias bons, e vão ter tantos dias bons, vamos celebrar. Elas se beijaram ali, com o sol se pondo atrás delas, pintando o céu de cores impossíveis. Foi um beijo diferente dos anteriores, não desesperado ou tentativo. Foi um beijo de promessa, de futuro, de 2 pessoas quebradas escolhendo construir algo novo com os pedaços. Quando se separaram, Serena sorriu. Aquele sorriso devastador que tinha feito Maia perder o fôlego no primeiro dia. Então, fotógrafa, qual é o plano? Terminar o projeto documental. Depois ver se a ilha precisa de fotógrafa residente. E talvez... Maia hesitou,
vulnerável. Ver se uma certa artista quer voltar a pintar. Podíamos montar algo juntas. Um estúdio, uma galeria pequena, algo que celebre a ilha e as pessoas aqui. Os olhos de Serena brilharam. Uma galeria. Não pensei em pintar de novo há anos, mas com você, talvez eu consiga. Vamos descobrir juntas. Elas ficaram na praia até as estrelas aparecerem, fazendo planos, sonhando sonhos, construindo futuro. Maya pegou sua câmera e fotografou Serena contra o céu noturno, e pela primeira vez, não viu apenas preto e branco. Viu cor, viu vida, viu possibilidade. 3 meses depois, a Galeria Maré abriu suas portas. Metade era estúdio de fotografia de Maya, metade era estúdio de pintura de Serena. As paredes exibiam fotografias da ilha e de seus moradores ao lado de pinturas vibrantes, que Serena tinha começado a criar novamente. E no centro, uma instalação colaborativa, fotografias que Maya tirava e Serena pintava por cima, criando algo que não era fotografia nem pintura, mas algo completamente novo. A abertura foi simples, mas linda. Toda a ilha compareceu. Dona Teresa chorou de orgulho. Lívia fez um discurso embaraçosamente emotivo sobre segundas chances e almas gêmeas. O Sr. Oliveira comprou 3 pinturas. E Maya e Serena, de mãos dadas no centro de sua criação, perceberam que tinham feito isso. Tinham sobrevivido à tempestade, literal e metaforicamente. Tinham enfrentado seus demônios. Tinham escolhido ficar mesmo quando fugir parecia mais fácil. Feliz? Maya perguntou baixinho, só para Serena ouvir no meio do barulho da festa. Feliz, Serena confirmou, beijando-a suavemente. Assustada também, mas feliz. Bom, porque eu também. Maya olhou ao redor da galeria, para as pessoas que haviam se tornado família, para o trabalho que haviam criado juntas, para a vida que estavam construindo. E sabe o que é melhor? O quê? É só o começo. E era. O começo de algo real, algo construído sobre honestidade e dor compartilhada e cura mútua. Não era perfeito. Haveria dias difíceis ainda, mas haveria também dias de rir na chuva, de pintar e fotografar até o sol nascer, de fazer amor suavemente como promessa de que nenhuma delas estava sozinha mais. A maré que as trouxe para a ilha tinha cumprido sua promessa. Havia trazido 2 almas perdidas para casa, e agora juntas, elas podiam finalmente respirar.